Fala galera da Dragon Pharma, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Pô, você tava sentindo minha falta, cara? Você não tava vendo o Coach Rubens aqui no canal, né? Eu tô muito feliz de voltar aqui, fazendo algo que eu gosto muito, que é falar de bodybuilding, falar de atletas meus que também são do time da Dragon e que, claro, você gosta de acompanhar. Caio Botura e Lucas Pinheiro travaram uma batalha, um duelo e se desafiaram, vão competir juntos. Então roda a vinheta aí, cara, que eu vou tentar nesse vídeo, sob a visão de árbitro que eu sou, explicar para você quem leva vantagem nesse duelo. Bom, pessoal, antes de mais nada, se você está aqui pela primeira vez, eu já te convido a assinar esse canal, a ser um inscrito do canal da Dragon Pharma. Dragon Pharma que está repaginada, meu parceiro. A gente vai trazer um conteúdo muito bacana aqui. Tem novos membros no time, tem novos coaches, novos atletas. E a gente promete trazer um conteúdo cada vez mais focado no bodybuilding, mais focado nos ensinamentos que você precisa saber para potencializar o seu treinamento, potencializar os seus resultados, tá beleza? Pensa bem, cara, eu como coach tendo que ver dois atletas, que além de atletas são meus amigos, dois meninos que eu amo, entrarem numa batalha, entrarem numa disputa. Pois é, Lucas Pinheiro e Caio Botura tiveram a brilhante ideia de competir um contra o outro. Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que eu evito isso ao máximo. Quando eu monto a estratégia competitiva dos meus atletas, quando eu monto a periodização, quando eu distribuo um calendário, a primeira coisa que eu faço é estabelecer metas onde cada um vai chegar, mesmo que eles compitam em mesma categoria, cada um tem um show diferente para fazer e tal, deixando esse embate, deixando esse desafio, né, esse encontro, realmente para competições grandes, onde é inevitável, por exemplo, a disputa de um Procard ou um campeonato nacional, alguma coisa do tipo. Desde 2003 que eu preparo atletas, isso já aconteceu algumas vezes na minha carreira, tá? Eu já cheguei a colocar duas atletas no Mr. Universo, que foi a Dora e a Sinara Polido, e as duas desafiando o título diretamente. As duas eram duas favoritas e realmente terminou com uma em primeiro, a outra em segundo. E é muito difícil você preparar atletas assim, porque você acaba vestindo a camisa dos dois, né? Você acaba incorporando emoções pelos dois, porque você quer que ambos vençam, você quer fazer o melhor trabalho. O que eu sempre faço é o seguinte, cara, eu dou o melhor que cada um precisa ter e eles que se resolvem em cima do palco, que vençam o melhor, claro, tentando plantar neles sempre a semente da humildade e da amizade acima de qualquer coisa. Tanto um quanto o outro sempre fizeram o seu melhor e, obviamente, cara, quem vai decidir não sou eu, são os árbitros da competição. Antes de começar aqui, vou dar um gole no meu café, café da Dragon Pharma, mentira, podia lançar um café em Dragon Pharma. Ó, que ideia boa, cara. Um café proteinado. Ou um whey protein sabor café, hein? Você chipa essa ideia, dá um comentário legal aí. Quem sabe o patrão vê e ele lança. Por enquanto eu só coloquei meu café na canequinha da Dragon Pharma que você pode adquirir no nosso site, tá bom? Todo final de semana tem promoção. Os caras tentam dizer que não, mas eles não conseguem. Todo final de semana tem uma promoção pro celular. Falo mesmo. Pois bem, vamos ao que interessa. Primeira coisa que eu separei aqui pra vocês, vou jogar aqui na tela, ó. Esses são os dois, tá? Sempre juntos, muito parceiros, amigos. Aqui os dois em preparação. Lucas Pinheiro aqui estava um pouco mais longe da competição do que o Caio, né? Eles estão em condições de pele um pouquinho diferentes, né? O Caio está um pouquinho mais seco aqui, essa foto é antiga. E vocês vão entender por que eu estou comparando isso. Eles sempre treinaram juntos, sempre se compararam, né, positivamente. O Lucas aqui estava competindo de clássico. E notem como, mesmo sendo um atleta do clássico, ele já apresenta esferas musculares maiores estruturalmente do que o Caio Botura, né? Você pega o ombro dele, ele tem uma espessura mais larga quando visto de lado, comparado ao do Caio, né? Isso acaba fazendo com que ele ganhe uma predominância no ombro, mas olha como ele paga o preço no tríceps, por exemplo, né? O tríceps dele não fica tão destacado quanto o do Caio Botura nessa pose. Isso é uma coisa que ele já corrigiu um pouco, mas o que acontece? Toda vez que você tem um ponto de facilidade de desenvolvimento no seu corpo, um ponto forte, né, vamos dizer assim, você acaba desenvolvendo ele tanto quanto os outros pontos deficitários que você tem se você não põe um foco nele. Isso aconteceu um pouco com o Lucas, tá? Os braços dele melhoraram, mas o deltoide dele andou na frente o tempo inteiro. Nós vamos ver numa outra foto. Aqui nós vemos dois atletas num nível muito parecido muscularmente falando, né?
com uma leve vantagem para o Caio nessa foto, porque ele estava mais seco, estava mais perto de competir. Olha como não existe uma discrepância enorme, né? Olha como não tem, por exemplo, isso aqui é muito melhor do que dele, não sei o que, tá? Então eu fiz questão de colocar essa foto só para vocês terem uma dimensão de como eles são um do lado do outro, tá? A gente ainda tem uma outra foto aqui, ainda com o Caio Bottura num ponto de definição superior ao do Lucas, estava mais próximo da competição. Se eu não me engano, o Lucas estava num rebote aqui, tá? Ainda competindo como clássico, mas aqui já mostra uma coisa bacana. A espessura de pele do Caio tá bem mais fina aqui, como vocês podem ver, né? Olha como a pele dele flutua muito menos na musculatura. O peitoral dele tá mais fibrado, o corte, o ventre do deltoide tá totalmente marcado ali na divisão do bíceps e do tríceps. Isso tudo acontece porque ele tem realmente aqui um ponto de definição maior. Olha aqui essa linha do tríceps do Caio, onde está o meu cursor. Aqui está estriando com o tríceps em extensão, né? E isso ocorre quando o indivíduo realmente está bem seco. Olha como o do Lucas já não estria, porque um ponto de definição não está igual. Então o Caio é melhor que o Lucas. Não, eu estou contando, estou sendo justo. Estou mostrando que o Lucas aqui não está no mesmo ponto de preparação que o Caio, tá? Por que eu estou mostrando essa foto então? Para mostrar a estrutura. O que a gente tem aqui? Caio tem peitorais mais largos e mais compridos, né? Isso acaba dando um desenho estético melhor. Porém, a gente vê que o Lucas tem uma muscularidade na parede abdominal que mesmo com uma camada de gordura acima da do Caio, mostra uma linha de marcação melhor. Por que isso é bom para ele? Porque o abdômen, cara, ele liga todas as poses, né? Todas as poses de frente e de lado, de alguma maneira, dependem de uma linha abdominal bonita. Abdominais e coxas, o mais musculoso, peitoral de lado, tríceps, duplo bíceps, expansão dorsais, todas elas de alguma forma valorizam demais quando o indivíduo tem uma linha abdominal bem marcada. E nesse ponto o Lucas leva uma grande vantagem em cima do Caio, vocês vão ver depois, tá? Aqui a gente consegue ver ainda que mesmo o Caio estando um pouco mais seco do que o Lucas, a perna dele apresenta mais volume, mas menos detalhamento. E uma coisa que eu falei desde o início era assim, pô, coach, quem leva vantagem nesse desafio? Quem leva vantagem nesse desafio, no frigir dos ovos, é o Lucas. O Lucas tem uma maturidade muscular maior, porque compete há mais tempo e competiu mais vezes do que o Caio, né? Então isso acaba fazendo com que ele leve uma pequena vantagem no começo da preparação. Parando por aqui, nós vamos passar por um vídeo, tá? Vamos passar por um vídeo que foi no começo da preparação deles. Aqui estão Lucas Pinheiro e Caio Bottura, deixa eu aumentar de novo aqui. Tá lá, ó. Isso aqui foi o primeiro vídeo deles, eles estavam completamente em off começando a preparação, tá? Por que eu mostrei, por que eu tô querendo mostrar esse vídeo para vocês? Porque esse vídeo mostra a condição dos dois no pico do off. Olha como não tem tanta diferença de tamanho. Ó, vamos esperar os dois armar a pose aqui. Olha aí, não tem tanta diferença de tamanho. Caio e Lucas têm tamanhos semelhantes, né? Você pega, por exemplo, o Lucas estava com uma densidade um pouquinho superior que o Caio. O lance da maturidade, ele fica bem evidente quando você vê as pernas do Lucas, mesmo, né, no pico do off, com mais marcação que a do Caio. E pasmem, o Caio tem pernas mais musculosas que a do Lucas, né? Olha como o detalhamento do Lucas acaba fazendo com que ele fique muito parecido com o do Caio. Nesse frame aqui, você pode até falar assim, Rubens, você estava errado. A linha abdominal do Lucas não é melhor que a do Caio, mas aqui eles estão completamente em off e estão com o músculo em expansão, em extensão, né? Eles estão alongados aqui, vocês vão ver nas poses como isso começa a ficar um pouco mais evidente, né? De lado, você vê uma pequena vantagem do Caio na espessura de peitorais, apesar de que os dois têm peitorais muito bons, mas o Caio tem uma espessura de peitoral um pouco maior e acaba descendo por uma linha de cintura que fica mais sinuosa, né? Pensando em peitoral. O Lucas já tem uma linha de cintura mais fininha, né? E acaba ganhando o quê? Volume de braço, densidade de ombro, que fica muito mais aparente. Com eles estando em off, fica mais difícil de visualizar, mas é interessante, ó, da gente ver. Aí costas, calcanhar de Aquiles dos dois, né? Dois atletas que precisam melhorar muito as dorsais, tanto em espessura quanto em largura. E isso acontece porque eles são atletas que têm uma predominância realmente da cadeia do push, né? Por exemplo, os exercícios que eles precisam empurrar, tríceps, peitoral, deltoide deles responde muito mais do que as costas. A mesma coisa acontece com os femorais de ambos. Caio tem femorais bons e volumosos, mas não tem detalhamento como o Lucas, né, que tem um femoral menor. Então a gente consegue ver isso aqui.
E aí tem aquela... Não posso deixar passar, né, cara? Não posso deixar passar. Lucas não é lá o cara mais desenvolvido nas panturrilhas, mas quando ele fica do lado do Caio Botura, dá uma diferença, né, Caio Botura? Por favor, né? Vamos dar uma melhorada aí. A gente faz protocolos, já melhorou bem a panturrilha do Caio, depois eu quero mostrar uma foto aqui para vocês dele, que eu fiz essa última semana. Vamos para as poses pra gente ver? Ó. Duplo bíceps. Tá lá. Tá vendo o que eu falei, ó? Olha como a cintura do Lucas entra mais, né? Tem um pouco mais de detalhamento mesmo estando em off. Serrátil dele separa bem a dorsal. E se você for ver um por um, o Caio, quando tá na expansão, né, quando tá no duplo bíceps, ele leva uma vantagem da relação cintura-dorsal, porque ele tem a dorsal um pouco mais aberta do que a do Lucas. Só que o do Lucas fica mais detalhado por causa do serrátil. O serrátil divide, né, essa face anterior da dorsal ali para o indivíduo. Então, você acaba vendo mais detalhamento no shape do Lucas, mesmo estando em off, né? Muito bom, vamos ver mais poses aqui. Ó, peitoral de lado. Peitoral de lado, uma vantagenzinha para o Lucas no upper body, né? Colocou mais volume de braço, mais volume de deltoide. Tá com bastante profundidade de peitoral, nem parece que tem um peitoral menos musculoso do que o do Caio. Agora, na parte inferior do corpo, mesmo o Lucas tendo melhorado bastante o volume das coxas dele, Caio Botura tem realmente pernas muito desenvolvidas, né? Então isso monta uma pose mais estética em cima do palco, é algo que o Lucas tem que trabalhar para ofuscar e ele tá fazendo isso, né? A gente tem gameplay para os dois. Tríceps aqui, sem muito o que dizer, o Caio estava bem apagado aqui na linha abdominal, agora já está bem mais agressivo, né? Aqui, ó, aqui é o calcanhar de Aquiles dos dois, ó. Aqui o Lucas levou uma vantagem, né? Você pode ver que as costas do Lucas tá bem mais preenchida. Tá, o que é preenchido, pessoal? É quando você olha as costas e você não consegue visualizar o que seria mais próximo do osso, né? Da estrutura óssea do cara. Então, quando você olha as costas do Caio, você vê detalhamento, mas você não vê a profundidade que a musculatura do Lucas causa ali, né? Lucas tem um problema enorme, cara, nessa pose. O volume de glúteo dele, por conta das pernas não serem um ponto forte, acaba pagando o preço, né? Acaba pagando o preço. Olha como o glúteo dele fica mais sutil na pose do que o do Caio. Vamos adiantar aqui, ver novamente de frente. Os dois morrendo, né? Os dois gordinhos. Olha lá o abdômen do Lucas, ó. Vocês conseguem ver? Olha o abdômen do Lucas. Espera aí. Ó, eita, voltar um pouquinho. Oh, aqui. Os dois em contração, os dois com percentual de gordura alto. Olha como o abdômen do Lucas ainda apresenta uma marcação. A perna do Lucas ainda apresenta uma marcação, né? Isso é maturidade. Então, quando a gente vê isso, os dois com a pele grossa, mas o Lucas ainda detalhado, é essa vantagem que eu falo pra vocês, porque à medida que a pele deles for afinando, os cortes do Lucas têm uma tendência a entrar mais. Então isso é uma coisa que o Caio Botura teve que sair atrás na preparação, né? Com o shape pronto, vocês vão ver o que acaba acontecendo e como a vantagem começa a ir um pouquinho pro lado do Caio Botura. Os dois estavam parecendo dois sapo-boi aqui, agora já estão mais sequinho, tinha uma galera lá na academia. Você pode conferir esses vídeos aí, eles estão no canal do Lucas Pinheiro e do Caio Botura, tá? Vocês podem ver esse combate aqui dos dois. Antes de falar do duelo lado a lado, separei duas fotinhos, só que senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Mas olha com relação à evolução. Primeiro, Caio Botura. Caio Botura tinha um problema grande, né, que era colocar a condição e colocar detalhamento. Olha como a gente conseguiu resolver isso bem em cerca de 8 semanas, né, que foi o tempo que ele teve até a primeira competição dele. Ele conseguiu segurar um volume que ele nunca conseguiu segurar, né, que no processo de definição é comum que você perca um pouco de massa magra. O Caio conseguiu segurar muito da massa magra dele, inclusive evidenciou mais músculos como os braços, por exemplo. E olha como o detalhamento de pernas acabou trazendo um volume muito maior do que o normal, né? Do que o que ele tinha. É esse aspecto que o bodybuilder tem que brigar. Olha lá a linha do serrátil, que não estava nem um pouco marcada, por exemplo, como ele já tem um detalhamento aqui, né? O peitoral dele ainda marcado quando ele leva os braços. Isso é uma parte boa do Caio, porque ele tem bastante massa nos peitorais. E aí a linha abdominal já bem mais desenvolvida do que em off. Você vê pela profundidade aqui na linha mais próxima da cintura dele, ó. Como já tem muito mais marcação, presença de veias e tal. Muito bacana, né?
E aí a gente tem o Lucas. A maior diferença do Lucas foi em tamanho. O Lucas que era um clássico. E ele passou a preparação inteira me falando assim, coach, eu não tô evoluindo nada, tô um lixo. Tô uma merda, eu não botei tamanho e tal. Até que ele comparou essa foto. Essa foto que vocês estão vendo com ele mais branco, né, do lado esquerdo, é o Lucas há 10 dias da competição do Arnold Classic do ano passado, né? Quando ele tinha que bater peso. Esse é o Lucas há 10 dias da competição, agora sem precisar bater peso. Nota como o padrão de definição está muito próximo, e a gente tem um Lucas muito mais musculoso, muito mais preenchido, né? Então os dois estão vindo com melhorias, cara. Agora vamos ver um do lado do outro. Separei duas poses aqui. Essa pose, uma pose de peitoral de lado. Olha como o que eu disse anteriormente se repete, ó. Lucas tem ombros mais largos, mais wide, tá? E isso acaba predominando sobre o braço dele, né? Olha como o tríceps dele precisava estar um pouquinho mais desenvolvido para ele ter esse aspecto que o Caio tem aqui, né? Do tríceps indo mais para trás. Por que isso é importante? Porque poses de fisiculturismo são para preencher espaço. Quanto menos espaço vazio você tiver, mais musculoso você parece, né? Lucas que melhorou muito as pernas dele, olha como o femoral dele tá bem mais desenvolvido agora. Glúteo já tá mais encostadinho, ó, tá muito perto de aparecer as fibrinhas, né? A gente conseguiu um aspecto. O Caio, por ter mais massa muscular, já apresenta um aspecto mais crisp nessa região, né? O femoral dele não caiu tanto aqui, mas ele tem um volume maior, porque você olha a esfera da perna dele tá mais preenchida que a do Lucas, e o glúteo do Caio que tem um volume muito bom. Então, de lado, ele acaba tendo mais detalhamento, é uma arma que ele tem que usar, né? O volume de braço do Caio acaba parecendo que tá enorme aqui se comparar ao do Lucas, mas acreditem, o Lucas tem o braço maior que o do Caio Botura, né? E isso é um aspecto que a pose consegue entregar. Ambos com peitorais muito bons, né? Ambos com erros pequenos na pose. Caio tombou demais o tronco dele para trás, isso é ruim, porque isso tira o tamanho dele. Ele devia, ao invés de estar de lado, estar um pouquinho mais girado, sim, né? Centralizado. E o Lucas que devia ter sentado um pouquinho mais. Quando você não tem pernas tão boas, você senta um pouco mais, sanfona e cria esse aspecto ilusório de que a perna está maior, tá? Mas essa é a condição de ambos no mesmo tempo, tá? Na mesma época. E aqui, uma última pose, um duplo bíceps de Lucas contra Caio. Eu tive que angular as duas poses porque a foto do Lucas estava inclinada, tá? Mas aqui elas estão em proporção, medir pelo tamanho da cabeça. Aqui a gente vê como o Lucas leva uma pequena vantagem em volume de tronco, né? Você vê ali o detalhamento de dorsais, a parede abdominal bem chupadinha para dentro, com marcação, isso é um álibi para ele muito poderoso. E aqui a gente tem como pontos fortes do Caio a largura da cintura escapular dele, que gera uma cintura mais fina, porém não tão musculosa como a do Lucas, e pernas mais detalhadas do que a do Lucas Pinheiro. Lembra lá no vídeo, o Lucas com BF mais alto, né, com marcação de perna, e na reta final o Caio mandou buscar, foi buscar. Esse é o elemento de você ter massa muscular. Esse é o ponto em que ter bastante volume conta a seu favor, né? Na reta final, sobra mais tecido muscular, você consegue apresentar bem detalhamento. Hoje, quem leva vantagem? Cara, vai muito de quem finalizar melhor e eu não tô querendo fazer lobby aqui. Como eu disse no começo, o Lucas Pinheiro, ele chega com uma vantagem porque ele tem mais maturidade, né? Ele tem uma densidade também absurdamente alta. O Caio também é um cara muito denso, mas a falta de maturidade faz com que ele não pareça estar tão denso quanto o Lucas. E o que eu vejo, por exemplo, é que, por exemplo, o maior problema que o Caio tinha no passado, que era o tamanho, a gente conseguiu reverter na última competição. Ele não estava tão seco como ele entra normalmente, mas ele entrou com muito mais volume. Pela primeira vez ele foi o maior cara de um palco de overall, né? Então eu acredito que ambos corrigiram pontos estratégicos. Lucas colocou mais volume de perna, vem com o mesmo detalhamento de sempre, corrigiu muito as poses, principalmente de costas, que era um calcanhar de Aquiles deles, e um calcanhar de Aquiles dele, e Caio Botura vem com muito mais massa muscular no frame, buscando a condição de pele habitual dele para chegar nesse final de semana e bater de frente com o Lucas Pinheiro. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Obrigado, Dragon Pharma, por dar esse espaço. Se você curte esse tipo de vídeo, cara, onde a gente faz comparação do físico, quem sabe a gente não abre para comparar outros físicos de outros atletas, seja do Brasil, seja de fora. Eu posso explicar um pouco mais para vocês o que se busca num físico de competição e como se melhora cada parte, cada grupo muscular e tal, tentando ajudar sempre você
que tá inscrito aqui no canal, beleza? Compartilha esse vídeo para quem curte esse assunto também, se inscreve no canal, deixa um comentário bacana aí. Até mais, falou e fui!